aqui, enquanto as nossas crianças estão em Pai Superior, do livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, é onde nós estaremos meditando. Efésios, capítulo 5. O versículo que estaremos lendo é o de número 17. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, 17. Oh, meu Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Os que encontraram, podemos dizer amém? Amém. Efésios, capítulo 5, versículo número 17 apenas. Depois estaremos vendo alguns outros textos. Assim está escrito: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos todos nós ao som de 3 fazer a leitura de voz alta. 1, 2, 3. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Tomar assim, por favor. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E os minutos que nós estaremos meditando juntos na palavra de Deus, eu gostaria de trabalhar no tema compreendendo a vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Compreendendo a vontade de Deus. Mais uma vez. Compreendendo a vontade de Deus. Isso, meu irmão, fonte. Compreendendo a vontade de Deus. Quando o assunto é compreender a vontade de Deus, alguns erros, eles podem ser cometidos. Eu vou repetir. Quando o assunto é compreender a vontade de Deus, alguns erros podem ser cometidos. E o primeiro erro que eu gostaria de mencionar nessa noite, dentro deste assunto de compreender a vontade de Deus, é Deus falar de forma clara, ouvirmos aquilo que Deus falou, sabermos qual é a vontade de Deus, e mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, fugir dela. E o exemplo que nós temos na Bíblia, ele é muito conhecido de todos nós. Eu faço menção do exemplo de Jonas. Ele soube qual era a vontade de Deus para a sua vida. E no seu livro, capítulo 1 e versículo 1, está escrito: ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou o pai, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Ao invés de Jonas ir para Nínive, que era a capital do Império Assírio, ele se dispôs, o texto é muito claro, ele se dispôs, mas para fugir. Ele fugiu daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Não era falta de conhecer da vontade de Deus, ele conhecia. A questão é que depois de conhecer
o projeto de Deus, ele se levanta para fugir. E quando nós continuamos a leitura da palavra de Deus, nós constatamos que Jonas, ele tinha tudo para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser uma bênção na vida dos ninivitas, que tinha sido um passado terrível. Mas por se dispor a fugir da vontade de Deus, ao invés de ser uma fonte de bênção, ele se torna um instrumento de sofrimento na vida daqueles marinheiros de capitão que estavam no navio, aonde ele entra para fugir. Ele deixou de ser uma bênção para ser na vida daquelas pessoas um instrumento de sofrimento. E você vai observar nas Escrituras que, apesar de Jonas ele sentir-se salvo enquanto fugia do Senhor, Deus envia um forte vento de forma sobrenatural para provocar a consciência daquele que estava fugindo da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro erro, quando o assunto é compreender a vontade de Deus e agir de acordo com a vontade que nós conhecemos. É fugir daquilo que Deus tem para cada um de nós, como aconteceu na vida de Jonas. E no capítulo 1, verso número 5 deste mesmo livro, Jonas, ele ignora aquilo que estava acontecendo com os marinheiros. Estavam todos apavorados, e ele ignora aquela situação, desce ao porão do navio para dormir um profundo sono, e ele está ali muito tranquilo. Ele está muito tranquilo, como que o que está acontecendo não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Mas a Bíblia, Deus não deixa Jonas naquela sonolência, não. Deus não deixa. Porque vem o capitão do navio e vê Jonas dormindo num profundo sono, enquanto os marinheiros estavam jogando fora seus pertences, suas riquezas e lutando contra aquela tempestade. O capitão olha para Jonas e diz: dormente, por que você está dormindo? E Jonas estava no porão do navio, dormindo profundamente. Irmão, conhecer a vontade de Deus e não agir de acordo com a vontade conhecida, ao invés de ser um instrumento que abençoará a vida das pessoas, este que foge do chamado de Deus, ele se torna a causa de sofrimento na vida daqueles que estão à sua volta. Quando nós oramos com Deus, fale comigo e que eu compreenda a sua vontade e que haja de acordo com a sua vontade. Quando Deus fala, nós ouvimos, compreendemos e não agimos de acordo com essa vontade conhecida, aonde nós formos, fugindo daquilo que Deus tem, aqueles que estão à nossa volta, eles vão sofrer. Eles vão sofrer. E algumas pessoas, elas não se dão conta que o sofrimento que alguns enfrentam é em decorrência de fugir daquilo que Deus tem para as suas vidas.
tenho nada a ver com esse sofrimento. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Isso não diz respeito. Está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o primeiro perigo que eu entendo quando nós fugimos do que Deus tem para nós. Capítulo 1, capítulo 2 de Jonas, nós vamos encontrar 3 vezes a expressão desceu. Desceu, Jonas. O caminho da insubmissão à vontade de Deus é sempre o caminho para baixo, cada vez mais fundo, até as profundezas da morte. Ninguém que foge do plano de Deus para a sua vida pode dizer que é plenamente feliz e que ele é a causa da felicidade na vida de outras pessoas. Você não pode fugir do que Deus tem para a sua vida. Ok? Quem pode dizer amém? Amém. Não podemos fugir daquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. O segundo perigo, quando o assunto é compreender a vontade de Deus, gente, eu não sei quantos de vocês já ouviram essa história, mas Deus vai abençoar nosso coração. O segundo perigo de não compreender a vontade de Deus é não discernir o tempo da vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir. O segundo perigo em relação a compreender a vontade de Deus é não discernir o tempo da vontade de Deus na nossa vida. Pastor Edevaldo, eu estou sem entender. Então permita que a Bíblia fale por si própria ao seu coração. Livro de 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 7, depois do versículo 11, eu vou estar lendo a respeito da vida de Ezequias, rei de Judá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Ok? Um outro texto que fala a respeito deste episódio se encontra em Isaías 39, do 1 ao 8. Nesse tempo, Moradaque Beladã, filho de Beladã,
rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouvi a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Outro texto que fala esse mesmo, a respeito dessa mesma pessoa, segundo Crônicas 32, do 32 ao 33. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Estarei lendo agora, segundo Crônicas 33, verso 1 e verso 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, diante dos filhos de Israel. Lembra que eu disse agora um pouquinho? O outro grande problema quando se trata em compreender a vontade de Deus é não discernir o tempo dessa vontade. Irmãos, Deus tem uma vontade para cada um dos seus filhos. Deus tem uma vontade. E todas as vezes que o homem ele insiste, quando o tempo de Deus findou-se para ele, e ele insiste em continuar, nada mais dá certo na sua vida, porque ele está vivendo fora da vontade de Deus. Eu não estou dizendo a respeito de salvação. Ezequias foi um dos reis mais piedosos que Judá teve. Promove uma reforma abençoada.
Mas Deus tem uma vontade. E essa vontade tem um tempo. E quando este tempo não é discernido, tudo que é feito a partir do momento que o tempo encerrou, nada dá certo. Dá tudo errado. E tem um texto que me chama muita atenção no livro de Provérbios, não me lembro onde está, se eu li na semana passada. O filho desobediente é uma vergonha para o seu pai e para a sua mãe. Existem filhos de Deus que têm a filiação, mas que não discernem o tempo que Deus tem para a sua vida. O fato de Deus abençoar uma pessoa em determinadas realizações não significa que esta pessoa realizará as mesmas obras sempre o tempo todo. Porque Deus tem um tempo estabelecido. Pastor Evaldo, não estou entendendo ainda. Calma, que a gente vai entender devagar. Para nós nos alimentarmos, essa palavra entrar nos ouvidos e descer no nosso coração. Quando Ezequias ora, o sol retrocede, foi um sinal de Deus acerca da cura de Ezequias. Cura. Era um sinal para ele de que Deus o estava curando. Nada além disso. Os 15 anos de vida a mais na vida de Ezequias não era a vontade expressa de Deus. Era a vontade permissiva. Não era vontade expressa. Irmãos, outro exemplo que me vem à memória. Lembra quando Samuel, ele se entristece, porque o povo está pedindo um rei, para que fosse parecido com as nações que estavam ao redor de Israel? Se lembra desse episódio? Samuel se entristece, ele fica triste, porque Deus tinha uma vontade, e a vontade foi revelada na lei. A lei é a totalidade para a instrução do povo, e Deus revelou. Era um reino teocrático. Deus governava, Deus reinava em Israel, mas eles queriam rei, vontade expressa, Deus governando e reinando, vontade permissiva. Eles oram, eles clamam, eles suplicam, e eles querem o rei. E Deus disse, Deus deu a forma que o rei viveria, e disse: vocês querem rei? Vocês terão rei. Vontade permissiva de Deus. Deus tem a vontade expressa, mas também tem a vontade permissiva. Sabe quando você quer muito uma coisa, e você quer, você ora, busca, e a porta vai fechando, e você insiste, até que recebe uma bênção de Deus. Mas o tempo passa, e você olha para trás, aquilo não foi bênção coisa nenhuma. Aquilo foi uma dor de cabeça gigante, porque foi a vontade permissiva de Deus. A vontade expressa de Deus para Ezequias é que ele colocasse em ordem a sua casa. Pelo contexto, ele foi o bom rei. Colocar em ordem, muito provável, é a sua casa, a família. Ela colocar em ordem a sua casa, a sua família, porque ele morreria. Mas ele orou, suplicando por mais
15 anos de vida. A vontade expressa de Deus era a morte de Ezequias. Não que Deus seja mau, não é isso. Não entenda dessa forma. Deus não é mau. Deus é onisciente, e na onisciência tem a presciência. Deus sabe o fim antes do começo. Ele tem todos os nossos dias na sua presença. E a vontade de Deus era que Ezequias ele morresse, porque Deus conhece todos os dias da nossa existência. Agora, os 15 anos a mais de vida que teve Ezequias, aconteceram algumas coisas. Primeiro, nasce o menino, e nós fizemos a leitura. Ele começou a reinar com 12 anos de idade. Manassés nasceu durante esses 15 anos de vida a mais que teve Ezequias. E diz a palavra de Deus que Manassés foi um dos piores reis que Judá teve. Ele se arrependeu, verdade, mas ele deixou o mal semeado. Como diz o livro do pastor Henrique Bergson, você não encontra essa informação em muitos outros lugares, que Charles Darwin, no leito da morte, ele se arrependeu e confessou o sangue de Jesus, mas o mal foi deixado. E as escolas ensinam até hoje a teoria da evolução, que não tem nada a ver com o criacionismo. O mal estava lançado. Nesses 15 anos de vida a mais, nasce Manassés, um dos piores reis de Judá. Nesses 15 anos de vida a mais, Ezequias, ele abre as portas da casa, do palácio, da riqueza. Ele mostra tudo para os inimigos babilônios que vêm fazer uma visita. E esses mesmos que vêm visitar, Ezequias mostra detalhe por detalhe, mostra todo o reino, toda a riqueza. Estes mesmos que viram são os mesmos que vieram depois para saquear essa riqueza. E nesses 15 anos de vida a mais que ele teve, ele se tornou egoísta. Isaías vem e diz que, por ele ter feito isso, seriam levados os filhos dele às riquezas. Gente, olha o que diz Ezequias. Ou essa palavra. Os filhos vão ser levados presos. Vai acontecer morte. Vai acontecer desgraça. E ele diz: boa é esta palavra. Sabe por que era boa essa palavra? Porque não ia acontecer no seu tempo. Bom, não é comigo que vai acontecer mesmo. É com os meus filhos. Não é no meu governo, é no governo dos meus filhos. Ele se torna egoísta por não discernir o tempo da vontade de Deus para sua vida. Gente, nós somos filhos. O filho deve se parecer com o pai. O nosso irmão mais velho em tudo foi obediente ao Pai Celestial. E Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Cristo que vive em nós é o Cristo que obedeceu o Pai em tudo. Como filhos de Deus, precisamos discernir o tempo de Deus para a nossa vida.
compreendendo? Diga amém. Amém. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Obrigado. Maravilha. Tem que discernir o tempo que Deus passou. E quando o assunto é compreender a vontade de Deus, eu gostaria de citar um último exemplo para nós falarmos. É o exemplo do profeta Jeremias. Eu gostaria que a Bíblia falasse por si própria ao nosso coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 39, e versículo 1. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabesazares, Nergal, Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes da Babilônia. Tendo os vistos Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus o perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, o fizeram subir a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias, à vista dele. Também matou a todos os príncipes de Judá, vazou os olhos de Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para levar a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naqueles dias. Versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: tomai-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe conforme ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabsaris, Nergal, Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e entregaram a Gedalias, filho de Arcão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, e estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Bet-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te livrarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Agora eu vou para o capítulo 40, versículo 2 ao versículo 6. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, o Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, tudo isso vos sucedeu. Agora, pois,
eis que te livrarei das cadeias que hoje, agora, pois, eis que te livrarei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir. Vai para aí. Mas, visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Gente, toda essa leitura bíblica, pastor Edevaldo, para compreendermos a vontade de Deus e agirmos de acordo com essa vontade. Jeremias, ele recebe a opção de ser levado para a Babilônia ou qualquer outro lugar que ele quisesse ir. Ele estaria protegido pelo império, que era o poder vigente da época. Ele poderia ter escolhido ir para a Babilônia e ser muito bem tratado naquela corte. Poderia, viveria muito bem, porque tudo que ele disse a respeito, inspirado pelo Espírito Santo, acerca de Judá e Babilônia, se cumpriu. Eles tinham conhecimento disso. Agora, Nabucodonosor e Nebuzaradan queriam honrar Jeremias. Vamos para a Babilônia, nós cuidaremos de você. Ou se você quiser ir para qualquer outro lugar, nós também cuidaremos de você. Você será protegido pelo imperador. Imagina você ser protegido pelo governo brasileiro, aonde quer que você vá. E lembrem-se que Judá é como um país pós-guerra. Tudo destruído, acabado, cinza, sangue, crianças mortas, templo destruído, sacerdotes, os utensílios sendo levados, cativos, uma destruição, miséria. Só ficaram os mais pobres na terra de Judá. E Jeremias tem essa oportunidade de ouro da vida. Sabe aquele momento que você ora, e de repente chega a oportunidade de ouro. É a hora da virada da vida. Chega de ser um sofredor na terra de Judá. Chega de ser maltratado pelo meu povo que não me reconhece. Agora é hora de ser bem tratado. Agora é hora de ser honrado, andar de carruagem. Chegou a hora de receber riqueza. Chegou a hora de ser feliz. Chegou a hora de prosperidade na vida. É hora de Jeremias escolher. Você quer honra, Jeremias? O que você quer? Irmãos, seja sincero. Irmãos, Jesus rejeitou a proposta do diabo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Mas aquilo que Jesus rejeita, os homens estão abraçando as riquezas terrenais, a prosperidade, entre aspas, a riqueza.
é a chance da vida. Quem disse que Deus não honra profeta, que é só sofrimento? O meu povo não me vê, mas o povo da Babilônia me vê. Aleluia, eita, glória a Deus. Oh, Jesus de Nazaré. Mas Jeremias, irmãos, ele conhecia de experiência o seu Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. E Jeremias escolhe ficar em Judá, no meio dos escombros, no meio do lixo, no meio dos entulhos, no meio dos famintos, necessitados, desprezados e aviltados. Ele decide ficar no meio deles. Gente, mesmo sabendo que a sua escolha implicaria em risco para a sua própria vida, a sua decisão implicaria em sacrifícios, implicaria em perdas, mas ele toma a decisão de ficar em Judá. E ele rejeita a proposta que é oferecida, porque ele conhecia a Deus. Eu encerro dessa forma. Não sei qual é a sua condição nessa noite. Se você é um daqueles que foge da vontade de Deus, ou se você é um daqueles que não discernem o tempo da vontade de Deus, mas eu sinceramente espero que sejamos aqueles que compreendemos e agimos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E o texto da leitura de introdução é: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. E Paulo, ele diz dessa forma: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Agora a pergunta: como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Fala a pergunta para o Senhor: como podemos saber qual é a vontade de Deus? Pergunta. Vai, vamos lá. Ei, que Deus existe, nós sabemos. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ainda no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, Deus existe. Deus tem uma vontade. E agora, como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como? Como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? No meu coração, na minha alma, no meu espírito, que Deus tem ministrado no meu coração, só existe uma forma de nós conhecermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É intimidade com Deus. Intimidade com Deus.
forma de conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida, intimidade com Deus. João 10, 2 ao 5. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Para se conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, é a intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor. Jesus lhe é familiar, ele sabe o que Jesus tem para a sua vida, aleluia, irmãos. E Paulo disse, se eu não citar o versículo todo, você vai saber o que, aonde está. Mas nos últimos dias, o Espírito expressamente afirma que alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Nós vivemos um tempo de apostasia, negar a fé que uma vez se professava. Verdade, está escrito. Mas temos, eu louvo a Deus, porque Deus é fiel. Deus tem levantado, Deus tem gerado no coração de uma geração um desejo, não por fama, nem riqueza e nem por outras coisas. O Espírito Santo tem gerado no coração de alguns fome e sede de intimidade com Deus. Eu tenho conversado com pessoas, tenho conversado com jovens, e eles têm fome não de carro novo, eles têm fome não de roupa de marca, eles têm fome não de viagens, eles têm fome, eles têm sede da presença de Deus, eles querem intimidade com o Senhor Jesus, eles querem conhecer a Deus intimamente. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para cada 3, 4 que a gente conta que está se apostatando, a gente conta 5 ou 6 que o Espírito Santo, ele está gerando fome, ele está gerando sede, e eles querem intimidade, eles querem comunhão, eles querem conhecer qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia, 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 porque nós estamos querendo uma coisa, é saber e agir de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo que implique em sacrifícios, perdas e até mesmo perder a própria vida. O que nos importa é saber que a vontade de Deus, ela está se cumprindo nas nossas vidas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, ele não compreende. Mas aquele, por isso eu creio numa obra do Espírito Santo que está gerando no coração de gente fome e sede da presença de Deus, intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, Deus está gerando isso. O Espírito Santo está, irmão, essa fome que está aí dentro,
Essa sede que está aí dentro é algo insaciável, é algo insaciável. E Jesus disse que seria assim. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quanto mais fome você tem, quanto mais sede de intimidade você tem, mais o Espírito Santo gera isso dentro de você. Isso vai acabar o dia que a trompeta soar, a morte convencida, o corruptível for revestido da incorruptibilidade, e dirá: onde está a morte, a tua vitória? No arrebatamento da igreja. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus! Glória! É o Espírito Santo Aleluia, que aleluia! está gerando isso dentro de você. É o Espírito Santo que está gerando esta fuga, Aleluia! esse desejo de intimidade. Aleluia! Porque existem muitas vozes no mundo. E muitas vozes, o seu som é indefinido. Mas para aqueles que querem intimidade com Deus, no meio de tantas vozes, Ele conhece a voz do seu Senhor. E quando lhe pergunta: por que você faz o que você faz, quando ninguém quer fazer o que isso você está fazendo? É porque eu sei que Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. eu sei que é Ele. Oh, glória a Deus! Eu conheço a voz dele. Aleluia! Jesus.